Este é o episódio número 173 do Até Tem Minha Gestão. O convidado é o Marcelo Perdido, um músico brasileiro que viveu uns tempos em Lisboa e entretanto regressou a São Paulo. Na semana passada esteve cá e falei com ele na Cerveteca. Infelizmente escolhi uma tarde pouco boa para gravar, com muito ruído de fundo, mas dá para ouvir. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patrões no Patreon. E é isto. Tu estiveste em Lisboa quanto tempo? 2 anos? Não, foi um ano e meio quase. Quase 2 anos, não estou assim tão longe da verdade. É porque foi 1 ano e 4 meses, assim, então está mais perto de um ano e meio do que de 2, assim. Sim. Mas pareceu bué tempo. Porquê que pareceu bué tempo? Foi fixe, foi uma experiência fixe. Fizemos muitas cenas, eu e a minha mulher cá. Fiz um disco, isso leva 2 anos no Brasil mais ou menos, então pareceu 2 anos. Porquê que um disco leva 2 anos no Brasil e aqui é mais rápido? Acho que foi por causa da proposta do Sambado, de fazermos mesmo na sala dele e escolher, na altura escolhemos, vamos ter 4 instrumentos, 5 instrumentos, todas as músicas respeitavam isso, então eles tinham uma sonoridade muito própria daquele disco, como se fosse uma equipa de futebol, escolhemos ali os jogadores e só usávamos aquilo. E pronto, porque eu fiquei acelerando ele também, porque eu não sabia quando eu voltava, então gostava de ter o disco rápido para poder já começar os concertos e tudo mais, assim. No Brasil a coisa se dá um pouco mais devagar, porque tem sempre que esperar o meu tempo e o tempo dos produtores, ou do produtor, assim, e estamos sempre a trabalhar em outras cenas em paralelo e isso acaba levando um pouco mais, assim, de tempo. Mas como é que vieste cá parar? Olha, a altura eu estava no meu segundo disco, O Inverno, que foi um disco meio deprimido, assim, meio depressivo. E já refletia o estado que eu estava lá no Brasil, assim, a não gostar muito de morar em São Paulo, de não gostar do ritmo que estava se impondo a cidade sobre mim, sobre o meu relacionamento com a minha mulher. E ela sempre teve a vontade de morar fora. E aí eu sugeri de virmos para Lisboa porque ela tem família portuguesa, tem cidadania portuguesa e isso já seria um pouco mais fácil, assim, porque começar a viver num lugar onde você não conhece ninguém parece bem assustador, assim. E principalmente porque eu queria fazer um disco nesse ano que eu estava morando fora e pensei que não tinha sítio melhor assim do que Lisboa, por causa da língua. Mas na altura eu ainda era muito ignorante de música portuguesa atual. Lá no Brasil chega muito pouca coisa assim pra gente. E o que chega não é o que mais me agrada, assim. Até já tinha ouvido bandas que eu gostei, assim, como Deolinda, a Márcia. Esse tipo de cena acabava de chegar principalmente por causa de um blog brasileiro que chama Screaming Well, do Marcelo Costa, que tem um olho e um ouvido apontado para cá, assim, então não é raro que algum artista atual acabe aparecendo por lá, assim, como foi o caso do Chibasque também, que foi uma das bandas que eu conheci no Brasil antes de vir para cá. Ok, conheceste antes de vir para cá. Só o som, não os conheci pessoalmente, né? Conheci a música deles, sim. Conheci porque a altura acho que o Marcelo fez um post do tipo 10 videoclipes para entender a música portuguesa atual, assim. E foi, acho que bem a altura do Micróbio Elefante, assim, que é um vídeo bué da ficha, assim. Esse é qual? É aquele das armas lasers e que é como se fosse um manual de como fazer um videoclipe indie, assim. Eu achei a ideia mesmo boa e achei a música fixe, mas nem desconfiava que seria a malta com quem eu iria fazer cenas, assim. Não percebia que o Silas era o tecladista, não percebia que o Sambado era o baterista. O Sambado dessa banda é só baterista, não tem assim Exato, não tem assim tanto destaque, né? E aí... A banda acho que parou, já não existe, supostamente. Acho que eles vão voltar, hein? Vão? Podemos esperar por novas coisas do Chibasque. O Sambado, eu falei com ele aqui para o podcast no outro dia e ele disse que tinham parado.
Eu não sei. Ontem estava a ensaiar com o Silas e com o Adriano, e também os cobrei de cadê um disco novo do Chibasque, eles falaram, talvez pro ano, então... Então pronto, o Sambado mentiu. Fica aqui, o Sambado mentiu. Bom, não sei. Ou o Adriano e o Silas estão a mentir pra mim também, é uma possibilidade. Esses gajos são assim. Portugueses, não é? Ser humano, né? Ser humano. Basta ser humano pra isso. Então, Chibasque, Márcia e Benjamin foram os únicos sons assim, portugueses atuais que eu conheci antes de vir pra cá. Muito por causa dos videoclipes. Acho que Márcia tinha um videoclipe bem parecido com um videoclipe da Alanis Morissette, que ela tá num carro, na praia. E Benjamin tinha o clipe do Teus Passos, acho que é A Passar por Toda Portugal, assim, eu achei bué da ficha e falei, essas músicas... Não é os Teus Passos, que é só em Alvito. Está lá Estou a dizer besteira, então, mas são muitas cenas sim. em sítios diferentes. Assim. São as pessoas lá de Alvito, supostamente, eu acho que é só em Alvito. Pois, deve estar certo. Não, provavelmente está certo. Mas para mim, brasileiro olhando de longe, parecia um gajo que estava a fazer turnê. Sim. E é engraçado. Ele fez exatamente isso. Exatamente com o Volkswagen. Yeah. E pronto. Eram as bandas que eu conhecia. Yeah. E é assim que eu cheguei cá, em janeiro, ou fevereiro. Era janeiro ou fevereiro, não lembro. Mas o Marcelo Costa tinha recebido uma visita de uma rapariga portuguesa que trouxe para cá alguns discos para Silas, porque eles ficaram amigos. Silas esteve no Brasil, eu não sei em que ano, ainda não conhecia. E o Marcelo Costa mandou para ele uma caixa com alguns discos e tava lá o meu no meio. E aí ele me marcou, ou alguma coisa parecida assim, num post de Facebook. E nesse post Silas comentou, olha, então se você tá de bobeira, aparece no show de lançamento do disco do Felipe Sambado, um amigo meu. E eu fui. Que foi nas Gaivotas. E tava lá, não tava lá. Já tinha feito o podcast com o Felipe Sambado a essa altura? Não, acho que só fiz depois. Mas enfim, fui a esse concerto, achei tudo muito giro, assim, a estética, a poesia do Felipe e o jeito que a malta organizou aquilo, parecia um negócio muito mesmo comunitário, assim, sabe? Todos a trabalhar ali para fazer aquela cena acontecer. E pensei, esse gajo tem músicas fixas. E conheci o Silas naquele dia e conversamos bué, mas era engraçado porque... pois é, que o Silas disse que toca na banda. Sim, o Adriano toca, sim. E eu lembro de estar lá e estar lá o Silas a ver. É verdade. E ficamos a conversar assim um pouco antes do concerto começar, uns 20 minutos. E eu lembro que eu percebi muito pouco do que ele falava, assim, ainda tinha uma dificuldade, assim, de entender português de Portugal, assim. E pensei, isso vai ser difícil. Eu não fiquei com receio de não conseguir, mas... É engraçado, é como andar de bicicleta, passa um tempo e de repente tá tudo certo, assim. Pronto, e aí conheci o Silas nesse dia e ouvi as músicas do Sambado e tinha um amigo meu fazendo uma residência no Porto, uma residência artística no Porto, e ele veio cá para Lisboa e ele estava com uma câmera de vídeo e lá no Brasil nós já tínhamos feito cenas juntos, assim, o Abacuque. E ele falou, não tem nenhum artista aí que você gostava de fazer um vídeo, porque lá no Brasil também gosto muito de fazer vídeos pra mim, para os outros artistas, né? Isso é parte do meu trabalho. Eu falei, fui no show de um gajo, Felipe Sambado, ele tem músicas da ficha. E mandei uma mensagem a Sambado e marcamos e fizemos um vídeo pro Vida Salgado, o álbum que é o Aprender e Ensinar. E no dia mesmo o Sambado falou, olha... Se você quiser que o Chibasque seja sua banda de apoio, cá em Lisboa, eu posso falar com os meninos. E eu falei, tá bem. Mas aí, passados uns dias, eu falei com o Sambado que a minha onda não era vir cá dar concertos assim do que eu já tinha feito. Principalmente porque o disco antecessor ao Bicho, o que eu fiz com o Sambado, era um disco que era muito sobre São Paulo, assim. Então quase que não fazia sentido apresentar ele fora de São Paulo. Assim. Aí expliquei ele... É o inverno. É o inverno. Expliquei a ele que se passava, ele falou, então vamos fazer um disco. Mas eu disse, mas eu não tenho dinheiro algum, porque eu vim mesmo de Portugal. Como muitos brasileiros vêm, assim, sem muito dinheiro. E
Ele disse, pô, não há problema, e a gente achou um preço também, não foi nada... Não foi um trabalho escravo, assim, acho que na música todo mundo tem que ser remunerado de alguma forma, assim, a gente vive disso, trabalha com isso, então precisa reconhecer isso. E acho que eu já estou a fugir da pergunta, né? Não, que era como cheguei cá e eu já estou a dizer do disco e tal. Daqui a bocado vamos falar de outras coisas. Tá bem. A dizer o que quiser. E pronto. Eu intervenho para te pôr a falar o resto. Começamos isso foi para abril, então já tinha alguns meses que eu estava cá. E a vinda para cá, voltando à pergunta, para mim pessoalmente significava realmente a próxima estação assim na minha vida, assim. Eu estava cansado de estar em São Paulo e estar triste e estar com dificuldades, e vir para cá para mim representava uma certa primavera, assim, um momento de mudança positiva, Okay, assim. Depois voltaste para São Paulo? Não. Depois voltei ao Brasil, voltei para São Paulo, mas já fortalecido, assim, e já entendendo não, mas já apontando para o que me esperava, assim, que eram boas cenas, assim, e já mais forte para fazer esse disco atual, que é o Brasa. Porque a cena é a seguinte, São Paulo é uma cidade muito grande e muito opressora em diversos assuntos, assim. E tens que aprender a viver nela, assim, ou estar numa vibração que você consegue suportar viver nela, assim. Se você estiver fora disso, é muito doloroso, assim. E vim pra cá, foi incrível e teve muitas coisas positivas, mas também me fez valorizar várias coisas que haviam em São Paulo, como alguns amigos, algumas amizades, estar mais próximo da minha família, que parte mora no Rio, parte mora... Sim, mas isso já é muito mais próximo do que está em Lisboa. Sim, claro. E... Então, de uma certa maneira, é isso. Foi uma primavera que nos preparou para voltar a São Paulo e o Brasil e encarar esse país. Mas a gente já está pensando em mudar de novo. Ok. Porque a situação no Brasil não está muito positiva, assim, né? Por mais que você esteja otimista e seja uma pessoa que acredita em coisas positivas e que se esforça para somar e fazer coisas boas, tá mesmo uma situação estranha no Brasil, assim, um momento, eu acho que meio inédito, assim. Eu brinco com a minha mulher que a gente está vivendo a história pela primeira vez, assim. A gente sempre ouviu que em momentos do Brasil aconteceram cenas como a ditadura militar, em outros momentos outras coisas, e agora a gente está meio a vivenciar isso e é muito estranho, assim. E parte disso a gente começou a ver de longe. Começou no ano que eu estava cá, em 2016, a desenrolar toda essa situação política que está a se agravar no Brasil e que provavelmente vai resultar, eu espero que não, mas há a possibilidade de resultar na eleição de um candidato que representa uma parcela da população que vai muito contra o que eu penso que é o Brasil e penso que é o povo brasileiro, assim, sabe? Que é um... O que é que tu pensas que é o Brasil? Penso que é um povo que enfrenta dificuldades, é um povo meio de braços abertos para as pessoas que vêm de fora, porque é um povo todo misturado, assim, é um povo vira-lata nesse sentido, assim, e penso que é um povo que é tão trabalhador e tão, como posso dizer, um povo simples, feliz, assim, que quase que não consigo entender que um candidato novamente da elite, de uma elite muito obscura, assim, que tem propostas que me parecem retrocesso, com questões de armas e com questões aquele legislar a vida das pessoas, assim, se elas devem abortar ou não, se elas devem se casar com pessoas do mesmo sexo ou não, sabe? É uma situação que parece, não sei, estranha, assim, pro Brasil, que é bem sobre isso que eu falo nesse disco atual, porque o Brasil, desde que eu sou pequeno, eu escuto a frase de que o Brasil é o país do futuro. Mas, pá, eu escuto há 20, 30 anos, assim, e quando que é esse futuro, assim, sabe?
sabe? Fica sempre essa coisa de, não, virão dias melhores, por enquanto a gente vai sofrer, mas virão dias melhores. E eu já não acredito mais nisso, assim, eu acho que a gente tem que viver bem agora, assim, e que seja melhor para o máximo de pessoas, né? E não... E lá no Brasil a gente está vivendo um momento muito esquisito, assim, com uma série de cidades com prefeitos, cidades importantes, cidades grandes, assim, cidades que representam bastante o Brasil para fora e o Brasil para si mesmo, assim, né? Cidades que são exemplos, como São Paulo, Rio de Janeiro, e com prefeitos que quase não são compatíveis com essas cidades que são tão carentes de muita coisa, assim, sabe? De cultura, de educação, de saúde. São prefeitos que estão muito preocupados com... estamos aqui a falar de política. Pensei que eu não ia fazer isso. Falas do que quiser. Mas é que está mesmo dolorido isso para nós brasileiros, assim. Mas enfim, por isso que de vez em quando passa pela cabeça uma vontade de estar num país que se assemelhe mais com o nosso pensamento de vida, assim, sabe? Já pensaste em qual? Ou voltar aqui? Pensamos em voltar a Portugal. Eu estou cá em Portugal graças às férias da minha mulher. Ela tem um emprego mais tradicional desse e ela foi fazer um curso em Madrid. E nós não conhecemos Madrid, fomos a Madrid para conhecer, assim, ela foi primeiro, depois fui eu. E pela proximidade aproveitei para vir cá. Mas é uma cidade com a qual a gente se identificou também, assim, a princípio, mas tem mesmo que viver na cidade para entender porque as aparências, assim, né? Uhum. Se formos ver, assim, de fora, antes de vir cá, eu não percebia como era o sistema político português, por exemplo, assim. Para mim, como vocês tinham um presidente de... Não sei, o Marcelo é centro-direita, talvez? Sim. Centro-direita. Para mim era um país que estava apontado à direita, assim. E aí percebi que por causa de ter um primeiro-ministro e isso ser muito mais equilibrado, na teoria faz a coisa ser um pouco mais balanceada. Mas na prática deve ser como no Brasil, que como são forças opostas a tentar opinar sobre a mesma coisa, acabam um cabo de guerra assim, a puxar para os dois lados e a coisa às vezes não anda tanto quanto poderia andar. Assim, essa é a impressão que eu tive um pouco assim, a viver cá. Assim. Mas pronto, é muito fixe viver em Lisboa, assim, é uma coisa que era o que a gente buscava em diversos aspectos. É uma cidade menor, uma cidade que tem boas cenas para se fazer, mas também encontramos muita dificuldade em trabalhar em Lisboa. Assim. Eu acho que até os portugueses devem encontrar, e é por isso que muita malta jovem vai para fora. Mas trabalhar em quê? Em empregos, como tu dizias, mais normais, não música? Quando viemos para cá a gente tinha uma certeza, a gente não estava a fugir da nossa vida, a gente queria tentar construir uma vida cá e ver como era viver cá. Então a gente também não se dispôs a trabalhar com cenas que não eram a nossa cena. Assim. A minha mulher na altura era só designer, depois ela fez um curso de UX designer, que é uma coisa bem específica assim, e hoje ela trabalha só com isso lá em São Paulo, mas pronto, ela arrumava empregos cá só como designer, as experiências dela foram só como designer. E eu trabalhei cá só com vídeo e música assim também. E pronto, em um ano não foi suficiente pra gente ter um grupo de clientes, assim, eu como sou freelancer tenho que ter realmente mesmo uma coisa muito... várias opções, porque aí uma altura faz, o outro faz, e assim isso vai complementando meu orçamento. E a Fernanda passou por diversas experiências de trabalho cá, em lugares pequenos, assim, também, lugares que anunciavam basicamente vagas online, porque no começo não conhecíamos ninguém, então era assim que se buscava trabalho. E de uma certa maneira penso que as empresas que fazem isso é porque realmente não tem aquela primeira opção que é colocar uma pessoa que é indicada por alguém já de confiança, isso, né? Porque é tal como é em São Paulo, assim. E acho que a gente foi embora mesmo na altura que a gente já era esse tipo de pessoa, que era indicada para esse tipo de trabalho, mas
é sempre assim, quando compramos a passagem de volta e tava tudo decidido, começou a aparecer trabalho, começaram a aparecer conceitos e toda coisa começou a andar e a gente... Mas quando é que compraram a viagem? Foi logo ao início? Não. Lembro, foi em setembro e fomos embora em março, assim. Ok. Então, de setembro a março ainda aconteceu muita coisa nas nossas vidas cá e... Sim, porque as viagens são muito mais baratas. Sim, se compras com antecedência e tudo mais, e também em março é uma altura mais barata e pronto, foi por isso. Claro. Mas íamos ficar pelo menos um ano de certeza, porque o que aconteceu quando chegamos a Lisboa é que ninguém queria nos alugar numa casa, assim, por sermos brasileiros. Ok. E aí, mas como é que sabes isso? Tipo, diziam especificamente? quando ligamos ao telefone as pessoas diziam, mas és brasileiro? Sério? E aí, sim. Quando a Fernanda respondia, mas dizia, mas olha, tenho cidadania portuguesa, né? Então, a maneira que encontramos de alugar uma casa foi pagar a renda de um ano inteiro de uma só vez. Isso implicou em ser quase na totalidade de todo o dinheiro que nós tínhamos juntado para vir para cá, assim. Então, foi tudo de uma vez assim. E por isso que eu brinco que a minha situação financeira cá era mesmo má, assim, porque a gente tinha dinheiro guardado, mas teve que dispor dele assim logo de início e até juntar um pouco mais de dinheiro foi complicado. Mas agora estão melhor em São Paulo. Sim. Em São Paulo é mais fácil, porque nós já temos essa rede de contatos. Então a coisa anda... E em lá, São Paulo calculo que não haja ninguém que possa dizer... Somos brasileiros todos, então pois é. Mas em São Paulo também é difícil arrendar uma casa, assim, tens que ter um fiador ou alguma coisa assim, então... mas lá temos família, essas coisas assim que facilitam. Diga lá outra coisa, vamos mudar de assunto. Vamos voltar à música, isso está muito... Não, mas tu foste para São Paulo porquê? Originalmente? A Fernanda é de São Paulo, né? Ok. Eu fui a São Paulo fazer faculdade quando eu tinha Fazer o quê? 17 anos, fiz publicidade. Eu queria ter feito cinema, mas a verdade é que eu nunca fui muito bom aluno, assim, nunca fui muito de estudar, então as minhas chances de passar numa faculdade pública de cinema eram mesmo nenhuma. Então fiz publicidade numa faculdade chamada Mackenzie de São Paulo, que é uma faculdade presbiteriana e que é conhecida, ou era pelo menos, e dizem até hoje que é lavagem de dinheiro por dar imensas bolsas. Então eu tinha bolsa de 70% na faculdade, era uma faculdade paga, mas com 70% era uma coisa que com o meu estágio e etc. eu conseguia bancar. Então fui em São Paulo com 17 anos para trabalhar e lá fiquei, assim, para estudar, e lá fiquei, porque logo eu arrumei trabalho para fazer faculdade e fui ficando. Depois de um tempo meu irmão veio morar comigo, ele tinha estudado numa cidade bem longe de São Paulo, ele sim era bom aluno e fez uma faculdade pública de computação e pronto, não fazia sentido ele não ter um emprego em São Paulo, onde é muito aquecido esse mercado. Ele foi morar comigo e depois conheci a Fernanda e fui ficando e assim, acredito que para vídeo, audiovisual, assim, que é o meu emprego complementar, assim, é uma cidade muito, muito boa de se trabalhar, assim. Mas porquê querias fazer cinema? Eu acho que é a coisa de querer contar histórias, assim, né? É igual com a música, assim, é essa vontade de querer contar histórias, assim. Eu acho que... Não sei se parece ou não, mas eu sou um cara introvertido, tímido a princípio, assim, preciso conhecer a pessoa para me soltar um pouco mais. Então... eu era o tipo de cara que ficava em casa, assistir filmes e ouvir músicas, assim. Não ias muito ao cinema no Rio de Janeiro? Ia bastante ao cinema. O que era o cinema que havia no Rio de Janeiro? É que tu ias? Acho que depende da fase da vida. Tipo, tinha um cinema muito próximo da minha casa em Copacabana, se chama Rox, que é um cinema de rua. E o cinema de rua no Rio de Janeiro tem essa tradição de serem um pouco menos comerciais, assim, de ter filmes mais... independência é meio misturado assim, mas... E era caro? Olha, não era barato, mas também para estudantes no Brasil... acho que aqui é igual, não? Para estudantes se paga meia e eu tentava sempre mesmo ir na sessão mais barata de todas, que é às quarta-feiras, à tarde, tipo 2 da tarde, que é a primeira sessão, e como estudante isso dava realmente muito pouco.
tipo R$2, que pra vocês é 50 cêntimos. Ok. Mas obviamente não... Agora é mais caro. Agora é mais caro. Estou a perguntar se agora é mais caro. Agora é mais caro, agora deve ser R$8, Ok. que já são quase 2 euros, assim. Sim. Mas mesmo assim ainda é uma coisa que barato, sim. que é barato, né? Mas as sessões hoje em dia, as mais tarde, de fim de semana, sem conseguir pagar meia entrada, porque há bom jeito de pagar meia entrada no Brasil, se você é estudante, ou se é velho, mais velho, ou se tens uma cena de internet que alugas na sua casa, assim, que pagas mensalmente, ou Aqui do não seu há- banco. Aqui não é isso. Há certos descontos de vez em quando, mas não é Eu não sei se é muito mais barato, mas quando vivemos aqui nós tínhamos a box da Noise em casa. Sim. E depois pagavam, sim, tinhas os 2 bilhetes pelo preço de um. Acho que sim, é uma cena assim, mas fomos também só uma vez, porque o cinema da Noise era mesmo só as coisas muito blockbusters assim. E eu lembro que uma vez fomos assistir, acho que algum filme da Bridget Jones, o 5, ou 6, ou 4, enfim, que a Fernanda queria ver e fomos ver. Acho que há de ser o 3, sim. Ou 3. E fomos lá no Colombo. Ok. Então fizemos mesmo o programa mais blockbuster assim possível, de ir ao Colombo e comer. Cá é uma cena fixe porque o Burger King tem sanduíches vegetarianos, no Brasil não há. Sim. Agora há. Tem o de feijão. Agora há. E... É de feijão, não é? É de feijão, cara. Feijão com pimentos. Portanto, tu és vegetariano. Sou, mas como peixe. Ok. A gente virou vegetariano por uma cena mais porque, assim, no Brasil a indústria da carne ela é muito danosa assim ao país, assim. Desmata-se imenso para se fazer pasto, o jeito que se cria frangos também é um jeito muito, muito escroto e é mais uma atitude política do que exatamente assim da causa animal, assim. Eu gosto muito dos bichos, mas também não... Se eu tivesse uma fazenda e criasse meus bichos deles morressem de idade ou coisas assim, eu os comeria, assim, porque é o processo natural da vida. Mas financiar a indústria da carne no Brasil, assim, era uma coisa que dava um pouco de asco pra gente. E aí, como a gente já estava acostumado a não comer carne, quando viemos pra cá, continuamos, mas... eu penso que assim, se eu não tiver a opção, assim, se for a tua casa, tua mãe preparou um prato a tarde toda e não sei o quê, de alguma maneira talvez eu prove, eu não vá comer muito, mas porque eu acho que comer é um ato social também, muitas vezes, assim, e o que eu quero dizer com isso é que eu não sou radical com nada, assim. E cá em Lisboa a gente comeu muito mais peixe do que a gente comia no Brasil, assim, que estava habituado, por uma certa dificuldade também, porque depois de um tempo você enjoa de estar comendo uma tasca e sempre pedir arroz e ovos, batata frita. Então, às vezes pedimos peixe e eu sempre gostei muito de peixe e cá comemos muito peixe. Mas então, voltando aos cinemas no Rio, Sim. o que é que tu vias? Eu lembro de na infância ver todos os filmes dos Trapalhões. Ok. Sabes o que é os Trapalhões? Fizeram uma série em Portugal que era os Trapalhões em Portugal. Ah, é? Sim. Não sabia. Era tipo da SIC ou alguma coisa assim, é? E era muito fixe o cinema no Rio nessa época, porque se você ficasse sentado na cadeira, podias ver assim, não todos os filmes, mas o mesmo filme muitas vezes. Ok. E eu lembro assim... Mas ninguém controlava ou deixavam assumidamente? Não sei se faziam vista grossa para isso, mas eu lembro de assim, a minha mãe nos levar ao cinema e era eu e meu irmão, uma sessão que só tinha crianças assim, e muita gente ficar para ver mais uma vez o filme, assim. Hoje eu percebo como que era essa situação, que eu acho que era um alívio para meus pais terem lá 4 horas de descanso em vez de só 2, assim. E lembro também que, agora já não há, mas até a minha adolescência existiam uns drive-ins. Cá em Lisboa existe algum drive-in? Um cinema drive-in? Que vais com o carro, não. estacionas perto do... Às vezes fazem, às vezes sei que já aconteceu, mas não há. Isso havia no Rio de Janeiro, na minha infância e adolescência, assim, e eu achava bué da fixe.
porque... Não eram filmes de trapalhões ou eram... Não, era assim que se passava. Ias no drive-in, tipo, às 5 e passava um filme pra putos de um lado do carro. E aí, eu não sei, às 7 ou às 8, no outro lado do carro tinha uma outra tela que passava um filme de adultos e todas as crianças dormiam. Porque estacionavas, isso é muito anos 80 no Brasil, estacionavas, metia as crianças no porta-malas, é porta-malas aqui também? Porta-bagagem. Porta-bagagem, metia as crianças lá, ficávamos lá a assistir filme, depois dormíamos lá mesmo, e meus pais assistiam o filme do lado oposto, assim. Isso era uma lembrança muito fixe. O que é que lembras de ver? Lembro de ver os Ursos Carinhosos, passaram cá. Lembro de ver Lua de Cristal, que era um filme da Xuxa. Nessa época, os filmes brasileiros eram tudo muito relacionados a isso, assim, sabe? Com coisas que eram mainstream da televisão e que faziam filmes. Acho que hoje já não é diferente também. Todos os filmes brasileiros que fazem sucesso são filmes de gajos de comédia da televisão brasileira, assim, que fazem um filme muito numa fórmula americana e pronto. Quando eu comecei a querer realmente fazer cinema, isso eu tinha uns 15 anos, aí meu pai começou a me mostrar algumas cenas que ele achava importante, assim, né, como... Hoje é muito mal falar de que o Woody Allen, etc, mas foi uma das minhas formações de cinema, assim, e eu, na altura, não percebia nada do que o gajo era, assim, o que ele estava fazendo, assim. E isso é uma coisa que eu nem tenho muito clara na minha cabeça, se devemos desassociar a arte do autor e etc. Assim. Mas pronto, assisti todos os filmes do Woody Allen até Up to Date, assim, e a partir daí seguia ele imenso. Todos. Meu pai tinha uns VHS. No Rio de Janeiro havia uma coisa que eu não sei se houve cá em Lisboa na época das fitas, que eram as locadoras piratas de filme. Nunca houve um mercado assim muito grande, tipo, comprar mesmo? Não, mesmo de alugar, assim, porque eram mais baratos. Alugar piratas, assim. Haviam as locadoras com os filmes originais, com as fitas. Locadoras. Okay, é o sítio que vai para alugar uma fita e levar para casa. Isso havia aqui. Videoclube, clube de vídeo. E no Rio de Janeiro havia alguns que eram piratas. Mas era mesmo uma loja inteira e era pirata? Era mesmo uma loja inteira, era muito fixe nesse sentido. Era como um paralelo bobo, era como os chineses legais que tem cá agora em Lisboa, assim, que você não percebe que é um restaurante, vai entrando num sítio e aí de repente é um restaurante. Era tal qual. Só que nem sequer tinham as caixas das fitas, tinham só algumas etiquetas. E aí você falava, eu quero levar 76 hoje. E aí pegavas uma fita VHS sem nenhuma identificação e era totalmente na confiança e muitas vezes não era o filme que queria. Ok. Mas era também muito, muito mais barato, assim. A minha vida com a minha família no Rio de Janeiro era uma vida de bem pouco dinheiro, assim, também. Sim. Tanto que meus pais mudaram do Rio de Janeiro quando a gente já era um pouco maior, assim, para viver no interior de São Paulo, onde era muito mais fácil a vida, assim, mais barato. Então, e como eles são médicos, podiam trabalhar de qualquer sítio, assim, então. Mas, cinema... Mas, portanto, era em Copacabana que tu moravas? Eu morava em Copacabana. Apesar de grande parte da minha família é de Botafogo, e hoje, sempre que eu vou ao Rio, eu vou para Botafogo e... Vais muito? Não. Olha, é porque trabalhando com vídeo, acabas indo ao Rio de Janeiro fazer algumas cenas. Então, umas 6 vezes ao ano, assim, uma vez a cada 2 meses eu tô lá, ou a trabalho, ou a concerto, ou a visitar a família, assim. Mas em que é que estás a trabalhar agora? Por exemplo, que tipo de coisas de vídeo é que fazes? Isto fora da música e do teu álbum mais recente? Pois, eu tento focar sempre os trabalhos em cenas que tenham a ver com vídeo, com música. Então, tenho feito videoclipes e videolyrics e vídeos... Como realizador? Ou... Como realizador e editor, às vezes. Sim. E agora, como eu entrei para uma editora nova no Brasil, se chama Rosa Flamingo, que tem a trabalhar imenso com eles com vídeo, porque eles têm uma artista que já é grande, a Thier, já teve cá
imensas vezes, já tocamos nos Rock in Rios aqui, acho que 3 ou 4 vezes, ou 2 vezes. Eu sou um bocado exagerado para esses números, assim, mas acho que 2 vezes. Então trabalho com eles também, a fazer vídeos dos artistas da editora. E trabalho pronto com qualquer tipo de vídeo, assim. Alguns amigos meus que têm... que pegam trabalhos de publicidade ou coisa assim, e aí quando isso acontece eu trabalho só como editor, assim. Os trabalhos que eu realizo são os trabalhos mais voltados à música e o documentário e as minhas próprias cenas. De resto eu trabalho ou como editor ou faço uma câmera quando algum amigo convida, assim, fico mais ou menos nessa. Estávamos a falar de cinema, não é? E do... Como é que disseste que se chamava o cinema? Era Fox? Rox. Rox ou Rox? R-O-X-Y. Roxy mesmo. Rox. E... O que é que lembras de ver aí? Lembro de ver westerns, assim, quase que não consigo lembrar dos filmes. Lembro de caminhar até lá, entrar e assistir filmes, assim. Mas também isso é uma lembrança que é engraçado, como a cena do Woody Allen, assim, de depois de um tempo você descobre algumas cenas e isso vai perdendo um pouco a graça pra você. O Roxy hoje em dia, porque é um prédio mesmo antigo, assim, bonito, sim. Então tinha quase como um telhado, assim, que fazia sombra à calçada. E pronto, depois de um tempo, alguns moradores de rua passaram a dormir lá, assim, agora, nesses anos. E eles fizeram um sistema de irrigação que não é para as plantas e é para só tirar as pessoas de lá, assim. Então isso, pra mim, quase que fala... Aí, que terrível. A memória se vai... para um lugar não mais afetivo, assim, engraçado. A memória não, mas o que você pensa de cinema, assim, sim. Nem se vale falar dele. Mas pronto, eu acho que essa cena de cinema, de pensar em ser cineasta, de sonhar em ser cineasta, era também porque eu não percebia a possibilidade do vídeo, assim. Porque de toda maneira que eu sempre tentei imitar cinema, eu tava a fazer vídeo, assim, eu tava a gravar com câmeras ou de fita ou de depois cartões ou coisas que são assim equivalentes, mas nunca foi cinema, assim, era sempre vídeo. Mas desististe então do cinema, é isso? Desististe dessa necessidade de contar histórias assim mais longas? Não necessariamente histórias mais longas, porque hoje com o advento da internet você consegue fazer um filme em vídeo e meter lá. Fizeste? Então, esse ano eu fiz. Fiz junto com um amigo um documentário enquanto eu estava fazendo o disco, que tem o mesmo nome do disco, e isso é um pouco confuso, mas porque ele serviu de pesquisa para o disco e conversamos com diversos artistas brasileiros que ainda acreditam no formato disco, não fisicamente. Sim. Mas na concepção. Um álbum que faça sentido. De longa duração. Sim. Exatamente. Que é, no caso, uma história de longa duração, sim, igual a um filme. Sim. Mas que é uma coisa documentário? Bom, ele está em mixagem de som. A gente tinha inscrito num festival no Brasil que não entrou e pensamos, pronto, então não temos tanta pressa assim de finalizar de qualquer jeito. Vamos fazer direito e deve sair no meio do ano que vem, assim. Vai ser inscrito agora num edital de televisão. Lá temos o Canal Brasil, que é um canal que fomenta esse tipo de... Não, mas qual é a duração? A duração? 96 minutos. Ok, então é mesmo duração normal do filme. Pois é, meus discos tem pra lá de 28, 32, 40 no máximo, então é uma história maior ainda. Ok. Falaste com vários artistas que ainda acreditam, como quem? Falei com o Tata Aeroplano, que tá sempre aqui, com a Bárbara, que também veio junto com ele, não sei se chegaste a apanhar os concertos que eles fizeram aqui. Falei com o Negro Léo, que é um cara muito de vanguarda lá no... Conhece? Não.
recomendo ouvir, assim, ele e a mulher dele, a Ava Rocha, estão a fazer música de uma maneira muito despreocupada com o sentido mercadológico e comercial. Sim. E muito sincera, muito verdadeira, que é uma coisa que eu percebo aqui, pelo menos com a malta que eu ando e escuto aqui em Portugal, assim, sabe? Acho que ninguém faz uma música a pensar, isso se calhar vai soar bem na rádio, ou... Até porque no Brasil já não existem rádios que passem música independente, underground, assim. Nenhuma? Quase nenhuma, não adianta. Pode fazer uma cópia escarrada do Bruno Mars ou qualquer coisa assim que valha, não vai passar, porque simplesmente não... Se não tivesse uma editora, se não tivesse todo um trabalho por trás, não se passa. Para mim, ver os meus amigos apostarem, os meus amigos de cá apostarem, hoje, essa semana fui primeiro da Antena 3. Isso é impossível no Brasil, isso é impossível, de qualquer rádio, assim, não existe. A não ser se for uma pequena web rádio ou uma rádio universitária, uma cena assim de gente que é muito antenada na música que está a se passar. Mas isso para nós é impossível, assim. Então, mas, em contrapartida, muitos artistas ainda perseguem essa sonoridade que possa agradar, que possa ir para rádio ou para televisão, coisas assim. Sem perceber que esse momento já se passou, assim, na minha concepção, assim. Isso não, esse cara não está ligado só à sonoridade que você vai pôr na música, assim. Isso tem que estar num pacote muito maior de equipe de merchandising, enfim, é uma coisa... Para fazer música comercial tem que ter também toda uma coisa comercial, assim. Um preparo comercial, uma equipe comercial, tudo comercial. Então, eu estava a falar dos gajos que eu entrevistei no filme. O Negro Léo, a Luísa Lian, que é uma rapariga que fez um disco bué da ficha, assim, misturando religião afro-brasileira com beat. É uma cena muito dela e muito boa. E ela é do mesmo selo que o Tim Bernardes, o Risco, que é um selo também para se prestar atenção, assim, tem uma curadoria muito fixe. Quem mais? Anelisa Assunção, que é filha do Itamar Assunção, que é um grande maldito no Brasil. É um gajo muito inteligente que fazia música muito boa, mas que em vida não teve o reconhecimento à altura, assim, sim. Sabe? É um gajo muito, muito bom, assim. E a Annelise também é muito boa. Tem um trabalho que é diferente do pai dela, mas é muito, muito bom. Tem muita personalidade. Ela é casada com o Curumim, não sei se conhece o Curumim. Também é um gajo muito bom, assim. Ele é baterista, já tocou com Arnaldo Antunes e muitas outras pessoas, assim, e tem um trabalho autoral que é muito, muito bom mesmo. Enfim, também é outro casal exemplar, assim, na música, Annelise e Curumim, assim como o Negro Léo e a mulher dele, que é filha do... a Ava Rocha, ela é filha do Glauber Rocha, né? Então ela traz já também uma... Acho que assim como a Annelise, ela traz uma vivência familiar, assim, que já não era uma coisa de ser direcionada ao mercado, assim, era realmente uma coisa de ser autoral. E isso é muito difícil. Eu acho que agora no Brasil a gente tem artistas autorais, e todos esses com quem eu falei eram muito autorais, assim, porque para fazer essa cena de um disco hoje quase não faz sentido. É melhor que você lance um single muito preparado para o sucesso e para o comercial e trabalhe ele, depois outro single e etc. Assim. E essas pessoas que ainda têm esse pensamento de lançar um álbum completo estão mesmo quase na contramão. Falei com o Rafael Castro, falei com uma menina que está vivendo em Belém, mas é da Bahia, que chama Nana, que também é muito fixe. Enfim, é uma malta jovem que ainda acredita nesse formato, assim, que não necessariamente tira dinheiro disso o suficiente para se manter, mas que faz isso independente disso, assim, sabe? Faz por gosto mesmo, faz por... Mas quão envolvido é que tu estás na cena musical em São Paulo?
A cena musical de São Paulo é grande. Eu gosto de acreditar que eu sou bem envolvido na cena musical, porque eu estou a circular pelos concertos e... Sim, não. Independentemente de teres concertos, até que ponto é que existe uma comunidade e... Sim, é isso que eu estava a dizer. Eu estou a circular nos concertos dos outros artistas, assim, porque eu acho que música não se faz só na hora da composição. Eu estou sempre a assistir shows, estou sempre a ouvir discos. Acho que isso é parte do meu trabalho musical. Claro. E gosto de pensar que me dou bem com a malta. E tanto que eles me convidam para fazer vídeos e para fazer outras cenas assim. Tento ser muito atento, assim, tanto a cena musical de São Paulo, que é a que eu vivo hoje em dia, porque eu consigo ir presencialmente mais fácil, tanto o que está se fazendo fora de São Paulo também. E quando vem tocar em São Paulo, eu tenho a oportunidade de assistir, assim. Tem boé das bandas que são fora de São Paulo e que eu gosto. Como o quê? Como Carne Doce, não sei se conhece. Essas que vieram cá e fazem sucesso são muito fixe também. O Bugarins, acho que eles são da mesma região que o Carne Doce, eles sempre fazem coisas juntos. Como é que se chama? Carne Doce. Não, a região. Goiânia. Goiânia, isso. E Goiânia também é um polo musical muito forte, assim, porque tem um festival muito grande, o Bananada, que é muito importante, né? Mas... Eles quando tiveram cá a última vez no Mil, estava o organizador do festival... O Fabrício. Sim. Estava lá também. Estava a falar. Foi um festival também de conferências, não sei o quê. Houve uma conferência sobre vários festivais do Brasil. Ele também é agente deles, ou assim, não? Sim, acho que sim. Acho que não lembro. Às vezes não sei se é fixo ou se faz algumas cenas assim, sabe? Porque ele também traz outros artistas pra cá. Quando eu tava vivendo cá, eu fui assistir um show do Terno no Music Box e ele tava lá, e eu acho que ele que trouxe de alguma maneira. Então, é isso, eu acho que na cena musical, tanto de São Paulo quanto brasileira, existem essas pessoas que estão a brigar para que se espalhe, que isso vá mais longe, assim, que são os organizadores de festival, os agentes assim, de música, então não só as bandas, né? Mas quem mais estava a falar? Acaba que muita gente não é de São Paulo, mas vai viver em São Paulo, assim, né? Como tu? Como eu mesmo, ia falar, eu gosto muito, sei lá, da Tulipa Ruiz, que é de Minas, mas vive em São Paulo, então parece meio paulista, assim como em várias releases e coisas assim me descrevem como paulista, só por causa de eu estar a viver em São Paulo, assim, já se tem essa ideia. O Chico Buarque também não vive em São Paulo e é carioca. Eu acho que o Chico Buarque não vive em São Paulo, não. Acho que vive só no Rio. Acho que sim. Acho que ele, além de carioca, vive mesmo no Rio, assim. Isso é muito difícil, que eu acho que quando se atinge também uma certa posição na música, pode-se escolher os sítios de se viver. Isso eu acho que é o ideal para todo artista, assim, que é morar onde você se identifica. Tanto que dizem que o Chico Buarque tem um apartamento, acho que é em Paris, e tem um vídeo Tem o quê? Tem um vídeo na internet de um rapper X que eu nunca tinha ouvido falar, atacar o Chico Buarque, dizer, mas tens uma casa em Paris e não sei o quê, e como queres defender um governo de esquerda, porque o Chico Buarque é um dos primeiros a se manifestar politicamente quando ele acha alguma coisa, e etc. E pronto, como é o caso do Marcelo e da Malu, que vivem cá e vão ao Brasil esporadicamente, assim, você poder escolher onde você mora é o ideal. E acabam que muitos artistas escolhem São Paulo também pela facilidade de tocar lá, de fazer mídia, né, ir às TVs, rádios, etc. E também de circular. Eu acho que é um bom lugar para se circular nesse sentido. Você consegue voos para qualquer lugar, a partir de lá e etc. Pronto, é isso. O Tony Carreira também tem um apartamento em Paris. É? Mas ele defende também os governos de esquerda cá em Portugal. Não? Bom. Não. Assim... Mas acho que é fixe, ainda mais no caso do Chico Buarque, que é acho que hoje em dia, quando eu penso numa aposentadoria,
Numa quê? numa aposentadoria ou numa vida mais, Ok. Desculpa, não estava mais a perceber, avançada, estava a dizer assim. eu penso que ele achou o formato ideal, assim, porque ele faz um disco e um livro, um disco e um livro. Isso é muito fixe, assim, faz um disco, E dá concertos quando o Rei faz anos. dá os conceitos do disco, aí escreve um livro, vive a promover o livro ali, aquela cena, 2 anos, aí faz outro disco. Acho que isso é bem saudável para a cabeça, para como artista você conseguir crescer, ter tempo de fazer as coisas de um jeito mais... com mais entrega, com mais paciência, calma, enfim. E às vezes fugir um pouco do lugar onde você é muito conhecido e muito exposto ajuda, né? Então ter uma casa num outro lugar, acho que pode ser muito, muito bom para isso. Qual é que é a tua relação e dessas pessoas da cena de São Paulo? Falavas com este tipo de música, sei lá, feita por pessoas como o Chico Buarque? Sei lá, tipo uma coisa assim mais que é universalmente respeitada, universalmente... Nunca há uma coisa tipo, não, isto é muito conhecido, isto é muito óbvio. Olha, eu acho que esse momento já passou, onde a nossa malta tentava negar o que de uma certa maneira nos formou, assim, sabe? Mas eu lembro, inclusive tem um dos produtores, porque o Brás ele foi feito a muitas mãos, assim, cada canção é feita por um produtor. E um dos produtores é o Rafael Castro, que é mesmo um cara assim, que vive da música ou que sobrevive dela. Então tá sempre a se virar, tá a tocar para os outros, tá a produzir, tá a fazer seus concertos, tá sempre numa correria intensa. E ele tem uma música que é Não Vá ao Show do Caetano Veloso. Não vá ao show do Caetano Veloso, o Caetano Veloso já é conhecido. Vai no show da nossa malta, que é a nossa malta que precisa. É uma cena assim, eu não lembro os versos exatos, mas... E quando perguntaste-me isso, logo me veio essa música à cabeça, assim. Mas isso também é de uma certa maneira uma brincadeira com essa cena que havia há uns anos atrás, disse, isso é muito conhecido, então isso não pode ser bom. E pronto, acho que hoje já não estamos mais nesse momento. Outro dia eu vi um vídeo que eu achei muito interessante na net, que era aquele menino ruivo, Ed Sheeran. Sim, o Ed Sheeran, sim. Explicando como ele tinha composto a música que foi a mais tocada do ano. E é um vídeo muito simples, assim, e tá lá um outro gajo, que acho que é um gajo de uma banda que fez bué sucesso, mas eu não tô a lembrar o nome, mas eles tinham um videoclipe que era no Shopping Center, New Radicals. Ok, sim. Lembra disso? O gajo do chapéu. Ele tinha tipo um chapéu. Eu acho que ele é o gajo que fez essa música pro Ed Sheeran. Sim, que acho que ele é produtor agora. Porque ele é bué produtor de várias cenas muito, muito pop, assim. Sim. Ele fez muitas Há montes do One Hit Wonders dos anos 90 que se tornaram depois produtores. Tens tipo a Linda Perry, que era dos Four Non Blondes. What's Going On? Ela escreve 1000 canções, tipo Beautiful da Christina Aguilera é dela, e ela é produtora também de 1000 coisas. Sim, faz um monte de coisas. Sim. Então, aí voltando. E estavam lá 3 gajos. Esse gajo do New Radicals, que eu pensei ele, não tenho absoluta certeza, tinha tipo um riffzinho de teclado, assim, que foi o ponto de partida da cena toda. E pronto, é um vídeo que mostra que no fundo a música pop ela é simples, mas ela é bem pensada. Sim. E que ela atinge as pessoas porque ela causa identificação, assim, sabe? E no fundo é o que todos nós gostaríamos de fazer assim com a música, é achar pessoas que se identifiquem com aquilo que você quer falar e etc. E é isso, eu acho que a malta já percebe hoje em dia isso, assim, sabe? Tipo, isso é pop, mas é bom, as pessoas estão a gostar disso. Eu tentei muito fazer esse disco com esse ouvido, assim, porque no Brasil é muito fácil pegar ritmos regionais que são de imenso sucesso naquela região, no Nordeste, ou enfim, em outro sítio, assim, e ridicularizar em São Paulo e falar, mas isso aqui é muito brega, isso daqui é muito
Como dizem brega, cara? Chincha? Pimba, exatamente. Fuleiro. Mas, Labrego. se fores ver, é uma cena que os gajos novos estão a fazer hoje, que é, vou fazer música no meu quarto com esse controlador MIDI aqui que tem milhares de sons. É isso que essa malta tá a fazer, mas com um teclado caço preto. É a mesma cena, assim, sabe? Se o teu som de violino do controlador MIDI soa um pouco melhor que o do Cássio Preto, ainda é de mentira, ainda é uma cena que não estás a tocar violino, estás a fazer música e pronto, e tudo é válido nesse sentido, assim, sabe? Então eu penso que, eu gosto de pensar que a gente está nesse momento de não ter mais isso, assim, isso é muito pop, isso não é bom. Eu acho que as pessoas hoje escutam as músicas e acham bom ou ruim, independente de ser pop ou não, assim, sabe? Existe muita coisa do underground também que eu escuto e penso, isso não é pra mim. E pronto, se fosse em outra altura, por ser um amigo ou coisa assim parecida, ia tentar me forçar a gostar, assim, mas hoje já não, eu pensar, esse disco não foi pra mim, essa música não é pra mim, enquanto às vezes escuto alguma coisa completamente radiofônica de um artista que eu nem acompanho e falo, olha, essa música é mesmo boa. Ok. Bom, foi um prazer falar contigo, muito obrigado. Muito obrigado, Danilo.